percepção do momento do ciclo de vida familiar que o seu paciente esteja. Para todo mundo, claro que às vezes para algum paciente, para alguma paciente, esse dinamismo da família vai ter uma afetabilidade maior do que outros. Mas, em geral, é interessante que a gente perceba esse movimento do paciente e da paciente. Independente se eu estiver atendendo casal, família e etc., né? A gente está falando aqui muito mais pautado em psicoterapia individual, mas pensa que esse indivíduo vem de uma família, então eu preciso compreender em qual momento, como é que está a engrenagem dessa família. Então, o meu paciente está na primeira fase do ciclo de vida familiar, na segunda, na terceira, na quinta, porque muitas vezes o paciente me vem com uma demanda e no final das contas a demanda é justamente a vivência desse ciclo de vida familiar. Então, só recapitulando, não é o conteúdo do curso, mas para a gente lembrar dessa primeira fase do ciclo, são 6 fases, né? Então, a primeira fase desse ciclo de vida familiar, do mesmo jeito que o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre, a família, ele tem um ciclo ao longo do tempo e do espaço, e as variáveis que vão afetando. Então, é desde o indivíduo, o sistema, o subsistema, o grupo, o macrogrupo, sociedade como um todo, isso tudo vai afetando ali naquela família, desde um indivíduo e o que aquele indivíduo faz ou deixa de fazer naquela família, até o macrogrupo, né, coisas que estão fora, na verdade, até daquela família, pode afetar aquela família. Uai, Luciana, como assim? Às vezes, alguém da família foi demitida, então é algo que não tem nada a ver com aquela família, mas que pode comprometer com o funcionamento daquela família, com a saúde financeira dela, inclusive, tá? Então vamos pensar nisso, que esse ciclo de vida familiar é um desenvolvimento da família ao longo do tempo e do espaço. Então são muitos arranjos necessários a fazer. Então a minha dica, digamos assim, para a gente descomplicar um pouco esse nosso olhar, é perceber em qual momento dessa família o paciente está. Mesmo que a gente não esteja fazendo atendimento familiar, lembrem que o paciente vem de algum lugar. No módulo passado, a gente conversou justamente sobre isso, sobre esse segundo eixo, que é ter essa percepção de quem o paciente é na relação com os outros. E nesse módulo a gente está falando especificamente sobre essas relações e nessa primeira aula sobre as relações familiares, que de fato é a base para muitos processos de aprendizagem, também para alguns conflitos, para algumas modelações e para vermos, inclusive, reproduções de modelos. Repito, às vezes o que o teu paciente está trazendo não é dele exclusivamente, mas ele vem como um bode expiatório familiar. Ele vem como alguém que está apresentando, no final das contas, uma reprodução de modelos de padrões familiares, padrões religiosos, padrões financeiros, padrões afetivos, com padrões e estruturas e formas que ele aprendeu dentro da família. E a gente precisa compreender como essa dinâmica familiar então é uma dinâmica que promove autonomia ou é uma dinâmica que deixa a pessoa reclusa e dependente do outro? Porque às vezes existe essa dependência dentro dessa família. Essa família é uma família que tem uma fala saudável, assertiva, que comunica o que tem que ser comunicado, que não esconde afetos ditos bons ou ruins, ou é uma família que terceiriza a fala? É uma família que nunca chega e diz assim, fulano, me incomodei por isso, isso me machucou, me doeu, não sei qual foi a intenção, só queria te comunicar o meu incômodo em relação a isso. Ou é uma família que chega e diz assim, nossa, fulano fez isso comigo, fiquei muito chateado. E não fala para quem de direito, para quem tem que ouvir, mas aí vai terceirizando, vai apontando para o outro e daqui a pouco está todo mundo chateado com fulano e às vezes fulano não sabe nem o que foi que ele fez ou ela fez. Então essa é a ideia inicial da gente pensar como é que são esses padrões familiares, como que é esse ciclo de vida familiar, para a gente pensar como se fosse um grande mapa, sabe, assim, um mapa que vai nos ensinar paradigmas, que vai nos ensinar esses modelos, que vai nos ensinar essas rotas. Sabe quando a gente coloca em GPS
eu tô aqui, quero ir para esse lugar, e aí ele me dá uma rota, e às vezes eu erro o caminho, aí coloca lá, recalculando a rota, traçando novo trajeto. Então, é esse caminho que eu vou fazendo com o paciente, que muitas vezes essa estrutura da família é que me dá esse mapa, né? Do jeito que o meu paciente, que a minha paciente funciona. Às vezes é um paciente mais permissivo, que dá sim a tudo, que acaba levando a família nas costas. Justamente eu preciso saber como é que essa família funciona e como é o processo de não, o processo de sim, os ganhos secundários, às vezes até primários, que esse meu paciente, essa minha paciente tem. Entende? Então, é basicamente eu não colocar esse meu paciente como um indivíduo sozinho no mundo, mas ele dentro de uma estrutura familiar que eu preciso perceber e reconhecer essa estrutura, inclusive quem é o meu paciente nessa família. Porque às vezes o meu paciente pode ser um paciente indicado é, porque é um paciente que está sempre doente. E ele precisa estar sempre doente para ele ter um lugar nessa família. Porque se tirasse a doença desse meu paciente, não restaria mais nada para ele ou para ela. Às vezes esse paciente é o provedor, a provedora financeiramente falando. E tem um peso, tem uma carga, tem uma responsabilidade que às vezes esse paciente, inclusive, não está dando conta. Por outro lado, às vezes é bom para ele ocupar esse lugar porque é um lugar já de conforto, né? Não que seja confortável, mas é um lugar onde ele ou ela já saiba lidar. Então, é um lugar em que para esse paciente, esse ou essa paciente, se eu estou aqui organizando tudo, pagando tudo, bancando tudo, querendo ou não, eu estou tendo poder sobre as escolhas das outras pessoas. Né? Então, eu vou comprar um carro para o meu filho, passou no vestibular. Não, mas só pode ser esse carro, não pode ser esse outro. Olha, cuidado na vida, senão eu pego o carro de volta. Então, são formas que mesmo eu dando para o outro, eu vou dando para o outro, mas ali passando as minhas notas promissórias, né? Na hora eu vou lá e cobro. Já tem às vezes o paciente chega que é aquele cuidador, aquela cuidadora que escuta o problema de todo mundo, que resolve tudo de todo mundo, é um documento para entregar, é um hospital para ir, é marcar uma agenda com o médico, é verificar se foram feitos todos os exames, retornar com os exames, é cuidar da educação dos filhos, das tarefas, dos eventos, da festinha que vai ter na casa de fulano, que tem que comprar o presente, que tem que ver uma roupa, que tem que ver alguma coisa que combine com aquela outra, cuidar da alimentação daquela família. Então, às vezes o paciente chega ocupando esse lugar e a gente começa a perceber na fala do paciente ou da paciente que se por um lado aquele paciente cuida tanto do outro que não tem tempo, disponibilidade, atenção para cuidar de si, e em algum momento isso vai aparecer, vai pipocar, vai vir a conta. Vai vir a conta, porque não adianta eu passar tudo para o outro se eu não estou organizada. Né? Aquela máxima lá do avião, como é? Máscara de oxigênio cairão, coloque primeiro em você para depois auxiliar o outro. Isso aí a gente já está cansada de saber. A questão é como que a gente vai instrumentalizar o paciente a isso, como que a gente percebe isso do paciente, esse movimento, né? Que se por um lado o paciente não está cuidando de si, e às vezes o único momento que ele tem para cuidar dele ou dela é no contato com a gente. Por outro lado, às vezes existem recursos, mecanismos desse lugar de cuidador, de cuidadora, que na verdade acaba também manipulando o outro, deixando o outro dependente de você. E às vezes tem um peso, uma coisa que é ruim, o outro ser dependente de mim, mas às vezes é muito bom o outro ser dependente de mim, porque eu me torno útil, eu me torno funcional, eu me torno a pessoa daquela pessoa, e às vezes eu vou gerando aí um grande ciclo vicioso de dependências e codependências. Então, às vezes o paciente chega desse jeito, desse modelo. E onde que isso apareceu? Na estrutura, na relação, na dinâmica familiar. É importante a gente pensar sobre isso junto com o nosso paciente.